Muito bem, você que está nos acompanhando pela internet, é muito bem-vindo ao nosso culto. Esse tempo de ouvir e de compartilhar a palavra de Deus. Eu sei que às vezes, na nossa jornada, o tempo, a agitação, não nos permite estar numa congregação como nós estamos aqui hoje, sentados, um do lado do outro, podendo ver o sorriso, o semblante do nosso irmão. Mas às vezes, na nossa própria casa, no lugar onde estamos, talvez limitado por várias circunstâncias, mas nós também podemos receber a palavra de Deus. Que ela lhe alcance hoje com um recado especial ao seu coração. Alguns dias atrás, lá pelo dia 10 de agosto, eu estava num momento devocional e na verdade eu estava muito frustrado, estava decepcionado comigo mesmo. Eu estava triste porque eu tenho algumas prioridades na minha vida e eu não tenho avançado nessas prioridades como deveria. E eu fiquei frustrado, decepcionado, mas não com ninguém, decepcionado comigo mesmo. E aí me veio um número, eu estava com a Bíblia aberta, me veio um número, 1234 na mente. 1234, como eu estava com a Bíblia aberta, eu fui abrir na página 1234 da Bíblia. E estava lá, Mateus capítulo 4, versículo 17. Até quero que os meninos aí da mídia joguem na tela. Eu tinha passado alguns dias antes disso, 15 dias, só estudando sobre o reino de Deus. Eu passei 15 dias com a base missionária num lugar chamado, na estrada do Parola, a Água Branca, se não me engano. Lá naquela estrada do Parola, depois de Tailândia, no Pará. Passamos 15 dias estudando sobre o reino de Deus, manhã, tarde e noite. E quando eu abri a Bíblia nesse texto, foi um dos textos que eu mais usei naqueles dias. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Eu disse, tá bom Deus, então eu vou me arrepender, eu vou me humilhar, vou me ajoelhar, vou orar mais. Mas aí o Espírito Santo diz assim, presta atenção no texto. Aí eu voltei de novo para o texto, eu já estava me ajoelhando, voltei de novo para o texto, abri na minha Bíblia e tal, e aí eu comecei a ler pausadamente. Daí em diante, Jesus começou, aí o Espírito Santo disse, tá bom até aí. Tá bom até aí. Aí eu parei. Esse momento foi um momento em que Jesus muda o ciclo na sua história. Daí por diante, ele estava se preparando para iniciar o seu ministério terreno. Ele foi batizado, acabou de ser batizado por João Batista. Cumprindo-se a justiça, e com 30 anos ele estava apto para iniciar o seu mestrado, para iniciar o seu período de mestre. Daí por diante começou Jesus. E quando eu prestei atenção, o Espírito Santo disse para mim, daqui por diante eu estou começando algo novo na sua vida. Um ciclo novo na sua vida. Toda vez, presta atenção, toda vez que Deus começa algo novo, um ciclo novo na nossa história, algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Então eu quero liberar, e quando eu pensei isso antes do culto começar, me veio, compartilha essa experiência. E enquanto nós estávamos orando ali, a pastora Socorro compartilhou conosco, pastor, com um grupo de oração, que hoje é um dia em que muitas pessoas com o coração quebrantado, casamentos falidos, falta de esperança e talvez até decepcionado consigo mesmo, como eu estava naquele dia. Bom, eu quero dizer que há uma proposta de Jesus para você. Ele quer começar um novo ciclo em sua vida. Então eu quero liberar uma palavra criativa, uma palavra profética sobre a sua vida nessa tarde. Eu declaro, pelo poder do sangue do Cordeiro, pela nova aliança do seu sangue conquistada na cruz, pelo poder e pelo nome de Jesus, começa algo novo em sua história, começa algo novo em sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua personalidade. Algo vai ser alterado hoje. Para você que nos assiste pela internet,
Daqui por diante, Jesus muda a sua história. Daqui por diante, Jesus altera o seu ciclo. Algo novo começa no nome poderoso de Jesus. Eu recebo isso para mim todo dia. Quando eu me lembro disso, meu Deus, eu recebo. Em nome de Jesus. Receba aí, amém? Diga assim: eu recebo. Mais uma vez, eu recebo. Pela terceira e última vez, diga: eu recebo. Glória a Deus. Confirmado pela palavra, pela terceira palavra. Deus é bom. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho algumas prioridades na minha vida. Desde 2020, quando começou a pandemia, Deus me levou para o quarto. Eu peguei o Covid, fiquei quase 40 dias, por aí, não foi, amor? Uns 40 dias isolado no meu quarto, lendo a Bíblia, pensando, dormindo também, comendo. E naqueles dias o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre uma expectativa que em 2019 Jesus já tinha trazido ao meu coração, acerca da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando, e uma impressão, uma palavra forte ficou em meu coração: feitosa, acenda a sua candeia, encha a sua vasilha, o noivo se aproxima. E eu disse: eu preciso estar preparado, cheio do Espírito Santo, e andar com essa expectativa da volta de Jesus Cristo. E a partir daí eu comecei a mudar minhas prioridades. Tudo que eu faço, que eu empreendo energia, lógico, eu tenho coisas que eu faço que é pela alegria, pelo amor de estar junto, pelo compartilhar da minha família, não tem nada que se compare a isso. Mas eu tenho 3 prioridades: examinar e ensinar as Escrituras, a expectativa da volta de Jesus Cristo e os confins da terra. Tudo que eu estou trabalhando, ensinando, pregando, falando, se eu quero convencer alguém, eu quero convencer a se envolver em uma dessas 3 áreas, para que você leia mais a Bíblia, para que você aguarde com expectativa a volta de Jesus, e para que você se apaixone pelos confins da terra. Eu não consigo conversar com ninguém que não envolva essas 3 coisas. Uma dessas 3 coisas vai estar envolvido na minha conversa. Então eu quero nessa noite falar para você e tentar levar você a uma nova dimensão de compreensão acerca dos confins da terra. Nós estamos no culto missionário. Hoje a palavra não é apenas uma palavra motivacional, não é uma palavra evangelística na sua essência, mas evangelística no seu poder, com toda certeza. Mas é uma palavra de convicções que a igreja precisa ter, principalmente agora que se aproxima a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente agora que estamos à porta do último grande avivamento. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio no último grande avivamento antes da volta de Jesus Cristo. Na verdade, já começou. Já começou. Eu declaro sobre a sua vida o Pentecoste, o novo Pentecoste na sua vida, em nome de Jesus. Vai pegar você, não sei aonde, lá no banheiro, aonde você estiver. Vai pegar você o Pentecoste. Eu creio nisso, profetizo isso. Há 3 anos eu declaro: o ano do Pentecoste chegou. Não é o ano em específico de 365 dias, mas é o ano, a era, o momento. Chegou o tempo do Pentecoste. Nós precisamos estar preparados. Por isso hoje eu quero levar você a uma compreensão nova sobre os confins da terra. Daqui a alguns dias eu estarei nos povos ribeirinhos. Nós vamos estar lá a partir do dia 12 até o dia 20. Eu estarei até o dia 23 nos ribeirinhos, porque eu vou navegar até o último lugar que ainda não alcançamos. Vamos pioneirar, vamos chegar em um lugar onde nunca fomos antes. Vou navegar 3 dias no rio para chegar lá. E eu estou preparando um treinamento nos ribeirinhos, de 12 a 20. Falando nisso, eu estou precisando de 4 portas de banheiro, viu? Aquelas sanfonadas, R$127 cada uma. Se você puder contribuir, já estou fazendo propaganda aqui do nosso desafio lá. Já tenho uma ali, glória a Deus, aleluia. Tenho 2 já, aleluia, glória a Deus. Tenho 3,
Glória a Deus. Só opa, 4, fechou. Glória a Deus. Ei, Deus, aleluia. Mandamos construir um banheiro, um redário para poder treinar o pessoal que está vindo. Vai a base missionária para lá. Estamos recebendo professores indígenas. Vamos aprender com os índios a ensinar a palavra de Deus para os indígenas. Algo extraordinário, uma experiência que eu estou empolgado, que eu estou ansioso por chegar esse dia. Dormir na rede, enfrentar o mosquiteiro, né? Pescar, comer camarão, essas coisas, essa coisa mais difícil, né, de fazer, né? Comer camarão, esses desafios de missionário. Mas amém, muito obrigado. Depois você me procura para a gente acertar aqui. Deus seja louvado. Então, sobre esse novo nível que nós precisamos compreender do desafio dos confins da terra. É lógico, a pastora Elane falou agora há pouco com vocês. Quando se fala de missões, qual é o primeiro versículo que vem na sua cabeça? Mateus 16:15 foi o que a maioria diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Com toda certeza não há uma ênfase tão forte, tão verdadeira nas escrituras como essa palavra direta de Jesus. Na verdade é mais do que apenas um imperativo, é um mandamento. Na verdade Jesus está mandando: vai, pregue, anuncie o evangelho a toda criatura. Ele associa isso lá em Mateus capítulo 24, ele associa isso com a sua segunda vinda. Ele diz: e este evangelho do reino terá sido pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então a segunda volta de Jesus, essa expectativa que nós vivemos hoje da volta de Jesus, está associada a esses confins da terra. Eu costumo dizer que é um momento em que os dois fins se encontram: os confins da terra e os fins dos tempos. Está chegando esse momento em que a igreja estará assim, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse encontro maravilhoso, onde todas as nações, todo olho o verá. E nós, como igreja, precisamos ter feito a nossa parte. Amém? Há uma responsabilidade sobre nós. E o que eu quero falar com você é sobre isso. Não é só um mandamento, é um mandato. Mandamento é uma ordem que precisa ser obedecida. Amém? Todo mandamento de Deus precisa ser obedecido. Por exemplo, o maior e o mais famoso mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Na verdade, toda a lei se resume nesse mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, disse Jesus, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento de Jesus. E mandamento, meus amados, não se discute, se obedece. Amém? Então, não é um sentimento, é uma ação que eu tenho que fazer. Às vezes eu posso pensar assim: mas eu não sinto tanto amor aqui pelo Guilherme. Mas demonstre amor. Você não pode controlar o que você sente, mas você pode controlar o que você faz. Um ato de amor por ele. E quando você controla o que você faz, você acaba por controlar o que você sente. Amém? Quando você demonstra em ação, o Espírito Santo transforma o seu sentimento. Amém? Está entendendo isso? Você consegue compreender isso? Amém? Então não espere o sentimento, apenas obedeça. Deus vai alterar algo em você. Não tenho dúvida. Essa é minha experiência pessoal e de muitas pessoas. Viva isso e você vai entender. Mas o mandamento é para ser obedecido. E o mandato? O que é um mandato? Bom, nós estamos agora nos aproximando da política. Dia 2 de outubro é o primeiro turno, né, das eleições aqui no Brasil. E você vai, através do voto, dar na mão de uma pessoa o direito para lhe representar. Você vai confiar, através do voto, que essa pessoa vai lhe representar
na missão, no encargo, na tarefa de trazer o benefício para você, sua família e a sua nação. Então, o mandato tem a ver com responsabilidade transferida. Ok? Estão me entendendo até aqui? Mandamento é uma ordem que precisa ser obedecida. Mandato, uma responsabilidade a ser transferida. Jesus transferiu essa responsabilidade para a igreja. Jesus transferiu essa responsabilidade, esse mandato para a igreja. E eu acredito, meus amados, que nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos correr o risco de um avivamento. Tem crente que está assim meio medroso, meio parado, sabe, meio quieto. Eu tenho aprendido com a pastora Fátima, todo dia que eu encontro a pastora Fátima, não tem uma vez, porque eu quero essa unção, eu quero essa ousadia, eu disse um dia para ela: pastora, tem um negócio aqui dentro de mim, não sei o que é, eu só sei que é bom, eu não sei o que é, um negócio, está assim, como diz o Patativa do Assaré, cibulino dentro de mim, cibulino dentro de mim. E ela orou por mim, botou a mão sobre a minha cabeça. Então não tem um dia que eu não vou, eu encontro a pastora Fátima, a primeira coisa que eu faço é baixar a minha cabeça, para ela me abençoar com essa unção. Eu sei, eu acredito, que não há condição nenhuma de nós cumprirmos a nossa responsabilidade como igreja, em relação aos confins da terra, se nós não estivermos debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. Não acredito, não creio que seja possível. É lógico que nós precisamos planejar. Eu faço planos para os missionários, eu faço metas, eu faço um plano de ação para os missionários. Essa é a parte da mente criativa e da mente santificada. Mas embora a Bíblia diz que nós precisamos ter uma mente saudável, uma mente transformada, também ela diz que nós precisamos andar no Espírito. Então é o equilíbrio das duas coisas, amém? Entre termos uma mente transformada pelo poder da palavra e o nosso espírito totalmente submisso ao Espírito Santo de Deus. Um mover sobrenatural, eu acredito nisso. E nós precisamos correr riscos, meus amados. Não apenas correr risco, porque correr risco, se Deus não mandar, é insensatez. Mas correr um risco que Deus mandou é fé. Amém? Correr um risco sem Deus mandar é insensatez. Mas correr um risco que Deus mandou, isso é fé. Aleluia? Isso é fé. E nós precisamos aprender a andar pela fé. Nós precisamos aprender a andar pela fé. Eu naveguei agora, quando eu fui para Tauerá de Beja, no Pará. E nós tínhamos que sair de um lugar para visitar uma família, uma casa, que estava isolada lá na enseada do mar. Nós tínhamos que sair do rio, pegar um pouco a enseada, e aí voltar para a praia. Um lugar lindo, uma casa maravilhosa, uma visão maravilhosa. Uma tapera, né, como diz, palafita, erguida na madeira, todo tablado, madeira, tudo bem feito, a casa limpa, a dona da casa zelosa, o dono da casa guerreiro, mas só mora ele lá, mais ninguém. Nós fomos lá, e quando nós saímos na enseada, meu amado, foi bem na hora da maré mudar. Imagina, dentro do barco. E aí a maresia vinha, jogava a gente para um lado, jogava para o outro. A pastora Carla, que estava com a gente, segurou assim no barco. Eu não sei não, mas eu tenho minhas dúvidas. Acho que ficou a marca das mãos dela lá na madeira do barco. Correr risco que Deus mandou é fé. Correr um risco que Deus não mandou é insensatez. E nós fomos lá, falando, mas foi uma alegria. Uma alegria. O coco da praia lá é desse tamanho, ó.
Fiquei admirado com o tamanho do coco da praia. Marquei com ele, eu vou para lá da próxima vez, vou dormir lá na varanda da casa dele, sobre o barulho do mar chegando na praia. Quem quiser ir comigo pode ir, viu? Amém? Você também que está na internet, vai nos ajudando aí em oração. Então, nós temos que correr esse risco. Pela fé, quando Deus manda, temos que correr. E se nós considerarmos, meus amados, o imperativo de fazer discípulo como mandamento, nós temos que entender a grande comissão como um mandato. Abra lá em Mateus capítulo 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto é conhecido teologicamente, pastoralmente conhecido como a grande comissão, o comissionamento de Jesus aos seus discípulos. O comissionamento, o coração desse comissionamento está no versículo 19: fazei discípulos de todas as nações. Esse é o imperativo, esse é a ordem principal. Mas eu quero lhe dizer, e eu quero que você entenda essa tarde, já à noite, eu quero que você entenda que esse imperativo de fazer discípulos se transformou em um mandato para a igreja. Jesus transferiu uma responsabilidade para as nossas mãos. A igreja nasce com esse encargo, a igreja nasce com essa missão, com esse mandato. Há um encargo sobre a igreja, esse encargo de chegar até os confins da terra, de pregar o evangelho a toda criatura. Não, nós não podemos nos calar, nem ficar parados. Eu sei que Deus tem levantado pessoas com uma missão local, graças a Deus por isso, mas Ele tem levantado outros, e eu acredito que aqui há alguns, Deus abençoe, eu acredito que aqui há alguns. Quando eu estava orando, a pastora Elane estava orando, Deus me disse: tem 10 aqui, 10 que estão atrasados, que eu já, e é aqui hoje à noite, ou agora, nesse lugar, 10 que eu já chamei, já dei comissão, já mandei o mandato, e ele está adiando. Tem 10 de vocês que já estão atrasados, fora os que nos assistem pela internet, mas 10 estão aqui, que já era para estar na missão, que já era para estar nas nações, e está atrasado. Se você quiser ajuda, eu lhe ajudo a adiantar os negócios, viu? Você me procura depois, e diz: pastor, eu sou um dos 10, o que é que eu faço? Eu digo: pois bem, agora chegou a nossa vez. Nós precisamos entender isso, e o mandato não se limita aqui a Mateus capítulo 28, 19, na grande comissão. Esse mandato permeia toda a Bíblia. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Fecundidade fala de maturidade, só é fecundo quem tem maturidade. Para ser fecundo tem que ter um grau de maturidade física. Uma mulher, para poder gerar um filho, ela tem que ter um grau de maturidade física. Antes de alcançar esse nível de maturidade física, é um risco ela ter filhos. Por quê? Porque o corpo dela não está preparado, não está maduro para isso. Então, ser fecundo fala de maturidade, e multiplicar fala de fazer discípulos. Nós precisamos ser maduros para fazer discípulos. Isso está permeando toda a Bíblia. Esse foi a bênção que Deus liberou sobre Adão e Eva. Essa mesma palavra Ele liberou sobre Noé e seus filhos: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Qual era o objetivo de Deus? Ir até os confins da terra com seus filhos. Mesmo no Éden, limitado
pelos 4 rios que lhe davam limite geográfico. Aquele Éden era para crescer ao ponto de Deus precisar estender o jardim para todos os lados, e assim encher toda a terra. Esse mandato foi dado a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O objetivo de Deus selecionar uma geração, uma linhagem, para que dessa linhagem viesse o descendente. Lembra da promessa lá? Sobre a mulher: o teu descendente esmagará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente precisava ter uma linhagem, precisava ter um povo. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a nação de Israel para isso. De lá veio a salvação, de lá veio a nossa salvação, a nossa redenção. Essa linhagem que veio de lá, de Abraão, ele precisava. Deus renova isso em Davi. Deus renova isso como um rei sobre todas as nações, onde Israel seria o centro, onde todas as nações viriam a Israel para ser abençoada. Agora Jesus renova isso sobre a igreja. Agora não era mais as nações vindo a Israel, agora é a igreja indo às nações. O movimento é diferente. Antes o movimento era as nações vindo a Israel. Agora, com a igreja, Deus nos deu um encargo diferenciado. Olha que responsabilidade. Não é para eles virem, é para nós irmos. Está entendendo isso? Você está entendendo isso? Há um encargo, há uma responsabilidade sobre nós, que permeia toda a Bíblia. Lá no livro de Apocalipse, no meio da cidade da Nova Jerusalém tem uma árvore, e as suas folhas serão para a cura das nações. De novo, confins da terra. De Gênesis a Apocalipse, o coração de Deus está centrado, está apontando para os confins da terra. Então, se o seu coração, se você não está orando, se você não está contribuindo, se você não está ouvindo o chamado, talvez não seja o chamado para ir, mas para ser missionário aqui, ou para ser alguém que sustenta, não sei, mas se o seu coração não está nos confins da terra, desconfie que o seu coração está um pouco distante do coração de Deus. Misericórdia, porque os confins da terra está no coração de Deus. Há muitos textos bíblicos onde Deus fala a sua paixão pelas nações. Há pouco o pastor Rubens leu aqui a Salmo capítulo 2, versículo 8. Salmo 2:8 não fala de ir, fala de interceder. Ok? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Tem que ter os intercessores aqui. Tem que ter os intercessores aqui. Eu quero entrar na Venezuela, quero entrar agora no Suriname. Ainda não é o tempo, mas Deus vai nos dar esse tempo. Que seja 2023, em nome de Jesus. Diga amém aí. Amém. Nós precisamos avançar. O mandato é muito claro. O coração de Deus. Jesus edificou a sua igreja sobre um fundamento sólido. O fundamento é o próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. A igreja tem autoridade sobre o inferno. Sabe quem tem autoridade de ir lá em Varanasi, a cidade mais cheia de demônios? Sabe quem é que tem autoridade para chegar lá e resgatar o perdido? Sabe para quem Jesus entregou as chaves? Sabe para quem? Para quem? Para nós, a igreja. Ele diz: e as portas do Hades não prevalecerão. Nós vimos aqui Eritreia, agora há pouco, prende cristãos em containers, no deserto, sol escaldante.
por anos. Alguns morrem sufocados. Os que conseguem sobreviver, as duras penas conseguem. Quem tem autoridade? A igreja, para chegar lá. Nós precisamos ir. Nós precisamos orar. Não, eu não posso ir, mas pode contribuir. Os seus recursos, o que Deus está lhe entregando é para investir nos confins da terra. Está vindo agora, de 1º de outubro a 15 de novembro, nós vamos levantar uma oferta. Meus irmãos, 145 igrejas, mais de 145, estou atualizando agora. Nós precisamos alcançar 500 mil reais, dá para ultrapassar, amém? Eu tenho lá na minha sala um cofre de barro, que eu comprei, pouco depois que terminou a campanha do ano passado. Sempre que eu chego lá na minha sala com alguma moeda, eu boto lá. Essa semana, eu fui colocar a moeda e não desceu. Eu digo, uai, já encheu esse negócio. Aí balancei até caber as que eu tinha levado. Está topado, para no dia da campanha eu abrir. Nós precisamos investir nos confins da terra. Agora, que fundamento é esse? Que pedra é essa que ele vai edificar? Volta aí para o versículo 16. Olha a pedra. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse aí é o fundamento. Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento da igreja. Esse é o assunto da igreja. Meus amados, nós não temos que pregar um evangelho segundo a nossa cara. Não, nós temos que pregar Jesus. Ele basta. Você não tem que enfeitar o evangelho. Jesus basta. Eu disse uma frase no primeiro culto hoje pela manhã, que a missão do missionário não é impor o evangelho, é demonstrar o amor do evangelho às nações da terra. Nós não chegamos em uma aldeia, em um quilombola, em um ribeirinho, impondo o evangelho. Não, nós primeiro demonstramos amor pelas nossas obras, pelas nossas palavras. Há uma tribo, a Hawaii, nas florestas da Ásia. Os missionários chegaram lá, pregaram o evangelho àquela aldeia. Naquela aldeia, os espíritos é quem determina tudo para eles. Os espíritos dizem o que ele pode comer, o que ele não pode comer. Quando eles estão doentes, para aplacar a ira dos espíritos, eles têm que sacrificar alguma coisa. Às vezes um porco do mato, um animal, eles sacrificam. Mas quando a ira não é aplacada, tem que matar uma pessoa. Eles não andam de noite com medo dos espíritos. Os missionários chegaram lá, demonstrando amor. Abriram espaço, foram chegando, sem impor nada. E à medida que eles foram vivendo o amor do evangelho, a aldeia foi se convertendo, se convertendo. Um dos últimos a se converter na aldeia, ele adoeceu, uma lacraia picou ele, veneno, e ele estava morrendo. E de noite, os que eram cristãos na aldeia, de noite, saíram das suas ocas, saíram das suas casas, e foram até onde ele estava, de noite. Ele ficou assustado: como vocês saíram de noite? E os espíritos? Disse: não, nós não temos medo dos espíritos, nós viemos aqui para orar por você, para te dar uma palavra do Criador. Não falo Jesus, falo Criador. O Criador nos mandou aqui. Ele é maior do que os espíritos, ele é mais forte do que os espíritos. Glória a Deus. Eles oraram por ele, ele ficou curado, aleluia, sobreviveu, se tornou um cristão. E sabe qual foi a pergunta dele? Como demoraram tanto? O pastor falou isso no primeiro culto. Como demoraram tanto a chegar aqui, essa verdade?
E aí ele pensou: meu Deus, tem muito do meu povo que ainda não sabe, não conhece. Eu preciso ir lá falar para eles. Esse sentimento, meus irmãos, está morrendo entre nós. Nós estamos tão acostumados com a água, com o evangelho, que nos esquecemos da sua essência. 3 pessoas no mundo, uma em cada 3, nunca ouviu falar de Jesus. Uma terça parte do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Nós precisamos ir. Ah, pastor, mas eu não posso ir. Então contribua. Pastor, eu não tenho muito dinheiro. Interceda. Aliás, na verdade é primeiro interceder, depois contribuir, porque se você interceder, você vai contribuir. Se você contribuir, corre o risco de ir também. Amém? Jesus acaba te levando também para as nações da terra. Eu quero que você pense: Senhor, qual vai ser a minha oferta para essa campanha, Aliança pelas Nações? Qual é a minha oferta de amor pelos confins da terra? Eu preciso pensar, preciso planejar uma oferta sacrificial, uma oferta de amor. Para concluir, e aí, Camilo? Jesus me ama. Jesus te ama. Oh, também te amo. Deus te abençoe. Oh, verdade, Jesus me ama. Ó. Aleluia, glória a Deus. Que liberdade. Meus amados, olhando para Mateus capítulo 28, nos é imposta uma responsabilidade. Qual é o nosso mandato? Qual é a nossa responsabilidade? Os confins da terra. Sabe, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus renova a promessa. Ele diz: mas receberão poder. Sabe o que é poder? Dunamis. Essa palavra tem duplo sentido: poder e habilidade. É um revestimento de habilidade. Há um poder, há uma unção e há uma habilidade entregue. Eu estava vendo a pastora Vanderlene dançar aqui, e ela fez um passo que botou uma perna para cá, outra para... Não tem como. Se eu fizer, eu vou cair. Eu não tenho habilidade para isso. Ela tem unção e tem habilidade para dançar. Amém? Tem as duas coisas: unção e habilidade. Nós precisamos, o dunamis é isso. Há um poder, há um revestimento, há uma capa derramada sobre nós, de uma unção de poder, mas também há uma habilidade que o Espírito Santo vai lhe dar. Então não tenha medo, Ele vai lhe habilitar, e Ele vai derramar do seu poder. Nós temos esse mandato, essa responsabilidade é nossa, de ir até os confins da terra. E ele diz aí, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Eu profetizo na sua vida um novo Pentecoste, amém? Vai se repetir o Pentecoste. O avivamento vem do norte, diz a palavra do Senhor, a profecia que está girando. Nós estamos no norte, amém? Há uns 2 meses atrás, em julho, eu estava no Pará, no Relipa, na reunião de líderes da Nova Aliança. E quando eu fui orar lá, pastor Kleber me deu um espaço para me orar. E quando eu estava orando, a palavra de Deus veio: vou fazer de novo. Veio forte, e eu liberei: vou fazer de novo. Eu me lembrei do avivamento da Rua Azusa, que chegou em Belém e se espalhou pelo Brasil. Eu disse: Deus vai fazer de novo. Agora vai sair da onde? Vai sair daqui. Vai sair daqui. Deus vai fazer de novo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então essa responsabilidade pesa sobre nós. Agora presta atenção: recebereis o poder para quê, gente? Volta lá o versículo. Atos 1:8. Vocês receberão, há de descer sobre vocês. Com qual objetivo? Você acha que o Espírito Santo está sobre nós somente para que uma manifestação física, uma unção,
uma manifestação no nosso corpo. Meus amados, assim, eu quero essa unção, sabe? Quando a pastora Fátima ora aqui por mim, quando eu venho na quarta de milagres, ela ora por mim, dificilmente eu não caio. Mas eu quero tanto essa unção, se eu não cair, se o Espírito Santo me derrubar, eu me lanço no chão. Eu quero essa unção, amém? Você quer? Aleluia! Nós queremos essa unção, mas vem cá, presta atenção. Só para o seu deleite? Só para você se sentir especial? Não, não é para isso esse poder. Embora vai ter uma manifestação física, embora vai ter um sapato de fogo, uma língua estranha, embora você vai cair, ou dançar, ou pular, não sei, cada um, o Espírito Santo manifesta de um jeito. Aí você acha que é só para o seu deleite? Só para a sua experiência pessoal? Não, não é. Deixa eu te dizer, não é. Sabe por que é? É para que você seja testemunha. É para que você seja missionário. Para que você seja martírios na mão de Deus. Aí ó, e serão minhas testemunhas. Depois do quê? Depois do poder. Depois da unção, serão minhas testemunhas aonde? Por onde você for. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só tenho uns 5 minutos e eu quero terminar só com uma experiência da igreja de Antioquia. Em Atos dos Apóstolos capítulo 13, a igreja de Antioquia se reuniu. Havia ali uma liderança, um grupo de líderes estavam ali. No versículo 3, de 1 a 3, versículo 3, Atos dos Apóstolos 13, 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviaram a quem? A Paulo e a Barnabé. O melhor que eles tinham para missões. Mas quem estava lá? Quem foram esses? Uma liderança pastoral. Havia lá Simeão, Níger, que quer dizer preto, então era um pastor negro naquela igreja. Havia lá um gentil, havia lá um judeu, havia lá a Manaém, tetrarca de Herodes, colasso de Herodes, com certeza alguém de condições financeiras elevadas. Havia nessa liderança um misto social, racial, que se uniram para enviar para os confins da terra. É o que está acontecendo aqui em Imperatriz. Eu quero profetizar sobre Imperatriz, que Deus muda o foco de Jerusalém para Imperatriz, de Imperatriz para os confins da terra. Ontem foi Jerusalém, hoje é confins da terra. A partir de onde? A partir daqui de Imperatriz. Deus está levantando uma unção. Deus está mudando o pensamento. E você pode dizer, mas pastor, não tenho mais tempo. Tem tempo ainda. Não importa a sua idade. Tem tempo. Bota a mão direita no lado esquerdo do seu peito aí. Está batendo? Está sentindo um negócio aí? Tum, tum, tum. Então se está batendo ainda tem tempo. Viu? Se está batendo ainda tem tempo. Então nós precisamos ir. Essa igreja superou Jerusalém como celeiro de pregação e missões. Deixou de ser Jerusalém, passou a ser Antioquia. Eu profetizo que Imperatriz é celeiro de missionários. Eu profetizo isso, eu declaro sobre a igreja em Imperatriz, sobre a igreja Nova Aliança. É possível, meus irmãos, reproduzir em nossa cidade o que aconteceu em Antioquia. É possível. Só precisamos assumir o nosso mandato. Mas há um apelo
ao coração do homem. O que é os confins da terra? Missiologicamente falando, confins da terra é um lugar onde o Evangelho, é o lugar mais longe onde o Evangelho chega em comparação ao lugar que ele partiu. Para Jerusalém, o lugar mais longe foi Antioquia. Para Antioquia, foi mais longe ainda Chipre, Itália, Europa, Espanha, pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas sabe, há algumas pessoas que estão perto de nós, que estão nos confins da terra. Confins da terra no coração é o quão longe essa pessoa está de Deus. O quão longe o coração dessa pessoa está de Deus. Eu quero dizer para você hoje que o seu coração está longe de Deus, que a sua fé está quase fraquejando. Eu quero dizer que ele enfrentou a morte, e morte de cruz, para alcançar o seu coração. Jesus foi até os confins do seu coração, para declarar o seu amor por você.